mentais agora. Com vocês, com a palestra Gatilhos Mentais e Personal Trainer 3D. O meu amigo que quando joga a bola, o campo tem 3 traves. Alexandre Prado. Certo. Vamos lá? Levanta a mão pra mim aí quem é proprietário de academia, estúdio, grupo de corrida, etc. Legal. Levanta a mão pra mim aí quem é funcionário desses lugares aí. Legal. Levanta a mão pra mim quem é personal trainer. Beleza, somos a maioria. Show. É um pouquinho mais focado em personal trainer, mas serve para todo o público que está aqui, gente. Vamos lá, a gente vai falar sobre marketing hoje. Marketing, em geral, na faculdade de educação física não existe. Né? Pouca gente fala e quem fala é mal visto. Né? A gente acaba tendo dificuldade de cobrar, a gente tem dificuldade de dar o nosso valor, a gente tem dificuldade de mostrar o que realmente a gente vale. Então, a reflexão de hoje, eu vim conversar um pouquinho com vocês, a gente vai ter um papo, tá? Não é uma palestra, é um papo, justamente sobre isso. Trouxe uma definição do Kotler, que é um autor clássico, simples. Marketing é um processo social e gerencial, através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e valores. Beleza. Dito isso, queria perguntar para vocês, como é que vocês estão após um ano, né, um ano de mentorship? Vocês perceberam alguma diferença no que vocês fazem em termos financeiros? Em termos de valorização do que vocês fazem? Sim? Não? Sim. Sim? Beleza. O mentorship, gente, inclusive o que eu estou falando está lá. Tem um módulo de marketing. Não sei se vocês passaram rápido por ele, se passaram devagar, se gostaram, se não gostaram. Mas está lá, assim como o empreendedorismo e outros temas que não são exatamente movimentos tridimensionais, mas que fazem parte do nosso contexto. Afinal, a gente tem que pagar conta, a gente tem que pagar boleto, a gente precisa comprar comida, botar gasolina no carro, está cada vez mais caro. Então, o que a gente faz tem que ser valorizado. O que a gente faz tem que nos trazer realmente reconhecimento. Muito bem. Essa frase nunca fez tanto sentido para mim, depois de algumas coisas que aconteceram. Algumas pessoas aqui sabem a minha história, quem não conhece a minha história ainda está lá na semana 30, dá uma olhadinha no meu tal de ano passado. Enfim. Bora na semana 30. Tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, porém, aqui eu estou mostrando um pouquinho do que eu fiz para sair daquele buraco que eu estava, gente. Tá? Vamos lá. Eu quase desisti da profissão. Quase. Todos os problemas que eu tive, né, durante 10 anos me mostravam que a educação física realmente era uma área difícil de ganhar dinheiro, difícil de sobreviver, que eu precisava de alguma coisa paralela, que eu tinha que de repente mudar de ambiente, eu não servia para isso, e eu quase desisti. Uma das coisas que me fez permanecer foi realmente conhecer o Samurai, o curso dele, e começar a entender o quanto de valor tinha em fazer o que esse pessoal fazia, trabalhar com reabilitação. Né? Tornar as pessoas mais felizes, tirar a dor das pessoas, tornar elas capazes, darem recursos e assim por diante. Então, realmente, para mim, tudo ficou muito ruim antes de ficar bom. E quando ficou bom, ficou muito bom. Então, como eu disse para vocês, essa frase, ela nunca teve tanto sentido quanto agora. Gente, vamos lá. Funciona. Todos vocês já têm na cabeça assim, qual é o seu propósito com a educação física? Por que vocês fazem isso? Qual que é a minha intenção enquanto eu levanto de manhã cedinho, vou lá atender meu aluno? O Pedro falou muito bem isso ontem. Realmente a gente precisa pensar no que a gente quer com o que a gente faz. O meu propósito com a educação física é mudar a vida das pessoas. Principalmente, mudar a forma com que nós somos vistos por essas pessoas. A gente precisa ser valorizado, como eu falei antes. Por que um médico pode cobrar 600, 700, 800 reais por uma consulta que dura meia hora? E a gente ganha 600, 700, 800 reais dando um mês de aula para um aluno. Por quê? O médico ele vai lá, ele vai dar um medicamento, manda um cara embora e acabou. A gente se dedica o mês inteiro, acorda cedo, chega no horário, motiva. Por que a gente é tão desvalorizado?
Então eu acho que esse movimento de entender um pouco mais da vida das pessoas, entender um pouco mais de corpo, mente e espírito, entender um pouco mais realmente do que as pessoas precisam, está nos trazendo devagarinho esse reconhecimento. Hoje em dia, muitos de vocês devem estar argumentando de igual para igual com o médico, com o fisioterapeuta, com o osteopata, trazendo o que a gente tem de conhecimento e somando o que eles têm justamente para ajudar as pessoas. Então, realmente, gente, é de se pensar nisso. Sabe? O meu propósito, realmente, dentro da educação física, é mudar a vida das pessoas. Mas eu enxergo de uma maneira muito mais objetiva a nossa valorização. Né? A gente mudar a forma como as pessoas nos enxergam. E o melhor momento para vocês fazerem isso é agora. Vocês vão sair daqui, depois de alguns dias de Lab 3, com a cabeça mexida. Quero que vocês cheguem lá na segunda-feira, na academia de vocês, e realmente comecem a fazer diferente. Coloquem em prática essa ferramenta que vocês aprenderam. Vocês têm uma coisa poderosa nas mãos. Façam isso valer a pena. Dito isso, vamos para uma parte mais simples, dos gatilhos mentais. Vocês lembram quais são, para que servem, quantos são? Poderia falar um monte sobre isso. Estudei um pouquinho eles, mas, resumidamente, eles são facilitadores nas tomadas de decisão. São estratégias usadas para conversar com o nosso sistema límbico, né? Para fazer a pessoa tomar uma decisão de compra, muitas vezes pela emoção, muitas vezes de uma maneira que ela, de repente, não estaria pronta para tomar essa decisão. Aí me falaram assim, Alexandre, não, mas gatilho mental não me pega. Não me pega, eu sou um cara tranquilo. Quem de vocês aí nunca ficou curioso por uma Black Friday? Vai baixar o valor ali da geladeira que eu quero comprar, eu vou esperar. Alguém de vocês nunca ficou com vontade de comprar uma coisa numa Black Friday? Vou adiante. Porque promoção para mim não serve, não me pega. Tá, mas só um pouquinho. Essa geladeira que tu queria comprar, tu foi lá, colocou no site da Ponto Frio, aí tu foi olhar as avaliações lá embaixo de quem comprou. Aquilo ali fez diferença para ti. Tu desistiu de comprar porque a geladeira fazia muito barulho. Caiu no gatilho mental. Black Friday, gatilho mental. Não, mas eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu sou um cara tranquilo, tenho as minhas convicções, mas tu gosta de ver filme. Tu maratona uma série da Netflix. Tu fica lá 6 horas na frente da TV assistindo uma série. Caiu no gatilho mental. Ou seja, a gente é inundado por gatilho mental o dia inteiro. Em vários momentos que a gente nem se dá conta. E quem sabe usar isso realmente tem vantagem. Então, colocar isso no nosso dia a dia é uma maneira de a gente realmente conseguir cobrar mais pelo que a gente faz, ser mais valorizado, ter N situações que nos favorecem. Vamos lá, gente. Vou falar sobre nicho. O Heitor falou ontem muito bem sobre a questão online. Eu não sou um cara que tem facilidade para trabalhar online. Eu costumo dizer que eu sou um cara de ponteiros, eu sou analógico. Eu gosto muito do presencial. Na pandemia até tentei investir um pouquinho no online, mas realmente me cansa um pouco. O que a Paula falou é verdade, me cansa os olhos, me dá sono. Então assim, gente, nicho, quanto mais cedo tu definir qual é o teu nicho, melhor. Nicho é uma coisa assim, ó, tipo um jogo de dardo. Tu mira no centro, tu pode até não acertar no centro. Se tu acertar no centro, obviamente tu está atendendo realmente o que tu quer atender, mas tu pode acertar em volta, tá legal também. Mas o objetivo é trabalhar com aquelas pessoas. Nicho, se tu fizer bem feito, vai te tornar a referência. Então, quando alguém tiver com dor no joelho, lá na tua academia, mas o Tietê lá trabalha com dor, eu vou falar com ele. Então, pensa o Alexandre aqui. Eu sou um cara magrelo, alto, escolhi trabalhar com dor, em razão de N motivos. Poderia trabalhar com treinamento de força, poderia trabalhar com atleta, mas trabalho com não atletas de 30 a 60 anos que sentem dor, e para mim isso realmente ajudou muito. Então é uma dica que eu dou para vocês, né? A gente pode atender de 8 anos a 80, a gente pode, mas se a gente conseguir afunilar um pouquinho, realmente a gente vai ter muito mais relevância. E essa questão de se tornar referência traz isso aqui, ó, gente, autoridade. Quem que é a maior autoridade de treinamento tridimensional no Brasil hoje? Samurai. Como é que ele conseguiu isso? Por meio de N ações, de um cara que estuda pra caramba, que conhece muito, mas ele usou gatilhos mentais, obviamente, como todo mundo. Então, assim, a autoridade
ela é uma estratégia que a gente conquista realmente trabalhando diariamente, não é uma coisa de um dia para o outro. Quantos de vocês postaram lá nas redes sociais de vocês alguma coisa sobre o que a gente está fazendo aqui esse fim de semana, esses 4 dias? Alguém não postou alguma coisa? Levanta a mão para mim se alguém não postou. Não postou. Beleza. Gente, vocês estão fazendo um curso que ele tem um valor alto. Tanto de grana quanto de qualidade. Não estou falando de preço, tá? Estou falando de informação. Por que a gente não pode divulgar para os nossos clientes, para os nossos amigos, o que a gente está fazendo aqui, cara? O que a gente está fazendo aqui é a nata. É a nata. Se vocês observarem seus colegas que não conhecem isso aqui, observarem o que eles estão fazendo, eles estão presos em 1980, 1990. A gente está muito na frente. Então usem isso a favor de vocês, gerem autoridade. Vocês têm na mão uma arma poderosíssima para a gente realmente conquistar esse reconhecimento que eu falei antes, e a autoridade para isso é fundamental. Eu quero que vocês desenvolvam a autoridade, isso é muito importante. A autoridade, ela traz consigo uma questão que é um gatilho muito importante, que é a prova. Eu coloquei a prova social junto. Lembrem, vou usar um exemplo que o Samora usou na aula dele sobre isso, da propaganda do Omo lá, roupinha suja, né, um tanque com Omo, um tanque com sabão qualquer, bota a roupinha suja no qualquer, a roupa sai mais ou menos, bota no Omo, a roupa sai limpinha. Pronto, já tem uma prova, que meu sabão em pó funciona. Agora, quando eu tenho um aluno, né, que trabalha com emagrecimento, coloca lá o antes e o depois dele, tem uma prova. Bota o aluno falando, olha, eu tinha dor, hoje em dia eu não tenho mais. Eu tenho uma prova social, é muito mais forte. Voltando àquele caso lá da geladeira, que eu falei para vocês lá na Amazon, Ponto Frio, colocaram lá os comentários, essa geladeira é muito boa, etc, etc. A prova social vale muito mais a pena eu comprar de um site, um produto que tem alguém falando muito bem dele. Não adianta a gente achar que isso não vai pegar a gente, porque pega, isso vale muito. Gatilho mental, gente, é uma coisa recente, década de 90, mais ou menos. Tá. Mas é uma estratégia poderosíssima. Vamos lá, outro gatilho mental muito, muito, muito importante, reciprocidade. Fala pra mim assim, ó, quando vocês estão no supermercado lá, passeando o carrinho de vocês, e tem uma promotora distribuindo provinha de algum produto, e vocês pegam. Eu aposto com vocês. Quem é que não se sente, entre aspas, obrigado a comprar o produto que vocês acabaram de experimentar? Não fica chato? Ah, obrigado, sai fora. Fica, né? Então, gente, reciprocidade é uma coisa que o cérebro, na verdade, a gente não nem raciocina sobre isso. É uma coisa automática. Tá? No momento que eu dou uma coisa para alguém, a tendência é eu receber de volta por uma questão de reciprocidade. Né? Durante esse período que eu estava mal de grana, e, enfim, eu pensei muito no que fazer, trocar de profissão, e quando eu voltei para a área, que eu realmente, olha, vou apostar na educação física, uma coisa que eu fiz foi falar com um monte de nutricionista, um monte de gente. Falei. E eu comecei a indicar pessoas que eu conhecia que precisavam de ajuda de nutricionistas. Uma dessas pessoas falou, cara, e não pedi nada para eles. Automaticamente me devolveram um monte de indicações, mas um monte de indicações. Então façam isso, usem a reciprocidade a favor de vocês. Eu sei que tem gente que fala sobre marketing e educação física e condena aula experimental. Eu também condeno uma aula experimental. Por que tu não dá uma semana de experimental pro cara? Por que não dá um mês experimental pro cara? Por quê? Tá com a agenda, tem um espacinho lá, o cara pode se tornar teu aluno, pode te pagar R$1.000 por mês, por ano. O que um mês vai fazer de diferença? Será que o cara não vai se sentir tentado a treinar contigo depois de ter feito um mês de graça? Ah, Alexandre, mas tem um malandro que vai fazer isso e vai embora. Tem. Mas com certeza, a maior parte das pessoas vai valorizar isso. Eu tive um caso de uma aluna que até fez online comigo, ela tinha sobrepeso e ela era uma pessoa assim que não tinha muitos recursos, ela precisava treinar. Eu falei para ela, olha só, eu só trabalho com emagrecimento para quem tem acompanhamento nutricional. Quem não tem, eu não atendo. Ela me falou, Alexandre, olha só, ou eu treino contigo ou eu vou no nutricionista, não tenho dinheiro nos dois. Eu falei para ela, bom, então eu pago nutricionista para ti. E depois, se tudo der certo, tu me devolves no futuro. Nem preciso dizer para vocês que deu tudo muito certo, ela se tornou minha aluna e ficou super grata por isso. Então eu botei um dinheiro na frente, me arrisquei, mas a reciprocidade me ajudou.
Lembrem disso. Bom, se eu estiver fazendo tudo certo, né? Se eu estiver aumentando a minha autoridade, se eu estiver trabalhando direitinho dentro do meu nicho, automaticamente vai vir a escassez. Minha agenda está cheia. Não tem horário para ti. Ah, mas eu quero treinar contigo. Entra na fila. Claro que a gente não vai falar para os alunos com essa forma arrogante que eu falei para vocês assim, brincando, mas, gente, quando eu retornei para a área e eu tinha 1 ou 2 alunos, que eu falei com os nutricionistas, eu convidei um monte de gente para treinar comigo. Um monte de gente. Paga o que tu puder pagar, se tu não puder pagar, não paga, vamos treinar. Por que eu queria fazer isso? Porque se eu estivesse na academia sentado, mexendo no celular, esperando meu aluno das 8 chegar, mas eu não tenho ninguém às 7, eu não tenho ninguém às 9, bom, o pessoal que está lá olhando, né, os alunos em geral, vão pensar, bom, Alexandre é um personal mais ou menos. Agora, se eu tenho aula às 6, às 7, às 8, às 9, eu não paro, opa, esse cara é diferente. Vocês entendem o que eu quero dizer? A escassez, ela trabalha diretamente nessa questão da qualidade. Né? Se o cara não tem horário, é porque ele é bom. É muito comum, né, médicos fazerem isso. Tu liga lá, tu quer uma consulta que custa R$600, fala com a secretária, eu quero uma consulta particular, não é convênio. Olha, eu não tenho para semana, mas eu posso ficar com o telefone do senhor, se a gente conseguir ajeitar aqui um encaixe, eu lhe aviso. Pode ter certeza que o médico dificilmente vai estar com a agenda cheia. Passa 2, 3 dias, ele liga e te encaixa. E tu se sente especial porque conseguiu o encaixe para ti. Isso é escassez. Quem nunca, olha só, quem nunca pegou o carro, foi procurar uma baladinha, lá com seus 18, quando a gente era jovem, né, gente? Eu tenho quase 40 já. Mas eu me lembro de fazer isso em Porto Alegre. A gente começava a andar pela cidade, atrás de uma balada que tivesse fila na frente. Porque a balada tivesse vazia na frente não me interessava. Porque aqui tinha fila, era boa. Podia estar vazio dentro, mas eu não sabia. Então aqui tinha fila, a gente ia. De fato, caía nesse gatilho. E pior, a gente olhava na fila para ver se tinha gente bonita ou não. Quem nunca fez isso? Duvido que vocês não fizeram isso. Duvido. A entrada não estava tão cheia assim, daí tu pensava, puta, mas por que os caras estão segurando a gente na rua, no frio lá? E a galera ficava. Na época eu não entendia isso, mas é uma forma de atrair o público, gente. Escassez, poderosíssimo. Poderosíssimo. Walk the talk. O que adianta eu falar um monte de coisas e não praticar essas coisas, pessoas? Cara, vocês viram a minha cor hoje, né? Tá jogando bola ali. Imagina se eu fosse fazer comercial de bronzeamento artificial. Eu não ia vender nada, né? Nada, absolutamente nada. Então, assim, praticar o que a gente diz é muito importante, não só para a gente a gente ter credibilidade, mas sim para a gente sentir o que o aluno sente, né? Então, se a gente vai passar para ele o movimento de rotação e tal, né? Esse movimento aqui, tu pode sentir um pouquinho do teu joelho, tu está fazendo uma rotação, assim por diante. Então, praticar o que a gente está falando aqui é muito importante, tá? E isso realmente gera gatilhos mentais muito, muito bacana, gente. Networking. O Heitor falou ontem também muito bem sobre networking. A gente é professor 24 horas por dia. Tá? A gente pode estar relaxado ali num bar, a gente pode estar no nosso momento de lazer, mas os alunos vão continuar olhando para a gente como professor. Então, se eu estiver lá tomando cerveja, comendo gordura, publicar nas minhas redes sociais, realmente isso aí vai diminuir a admiração que o pessoal tem por mim. Agora, se eu tiver uma conduta de pensar que todo momento eu posso conhecer gente interessante que pode vir a ser meu aluno no futuro, eu ganho muito com isso. Eu ganho muito com isso. Principalmente na academia que vocês trabalham lá dentro. O pessoal que está em volta ali, que não é aluno de vocês, está olhando. Se enquanto o aluno de vocês está descansando, vocês pegam o celular e começam a fazer qualquer coisa, o que o aluno que não é de vocês vai achar? Que vocês estão ali, matando tempo. Vocês até podem não estar. Mas, gente, conhecer pessoas, trocar ideias, falar do que vocês fazem, vender o que vocês fazem, é a melhor forma de captar alunos. Então, networking, hoje, para mim, é uma das principais ferramentas de captação de aluno. Como eu falei para vocês, fui falar com nutricionista, fui falar com gente que pudesse me indicar. Alunos, 80% dos meus alunos hoje vieram de indicação, não de ações que eu fiz para captar. Então, isso para mim é fundamental. Eu sou um cara tímido, sempre fui tímido.
Então, para mim chegar num grupo e falar para vocês assim, foi batalhado, não é fácil. Não é uma coisa natural para mim. Só que quando eu comecei a trabalhar, isso muito cedo, quando eu me formei, quando eu comecei a trabalhar como personal trainer, eu observava assim, alguns alunos procurando um determinado professor, e eu sabia que aquele professor ali era fanfarrão, bagunceiro, não sabia nada, mas o cara era carismático, o cara falava, e eu, envergonhado, tímido. Tinha um outro aluno, os caras tinham 18, 20. E eu comecei a perceber que alguma coisa eles faziam que eu não fazia. Então, aquilo que eu falei para vocês antes sobre autoridade, sobre praticar o que a gente fala, com certeza fecha muito com isso, tá? E aproveitar o networking é fundamental, gente. Se tiver tempo livre, captar e reter, captar e reter. O Renato, cadê o Renato? Tá de prova, né? Eu falo bastante isso, né, cara? Mas eu tô com a minha agenda cheia, eu não posso captar. Pode sim, deve. Faz fila, bota a galera esperar. Porque se o cara te admira, ele vai esperar para terminar contigo. E vai chegar um momento que alguém vai dizer, olha só, tô me mudando, pedi um emprego, tô me separando, sei lá. Pega essa pessoa que tá esperando e coloca. Isso acontece muito. Se preocupa com retenção, não acha que tu é o cara. Não acha que tu tá por cima da carne seca, porque a gente pode realmente despencar a qualquer momento. Né? Então, ações de retenção, ações de autoridade, publica material de valor, sabe? Dá para o aluno mais do que ele pediu, o Samor fala bastante disso. Né? Atende ele de uma maneira realmente especial. Pratica captação e retenção o tempo inteiro. Isso ajuda muito, gente. Vamos lá. Preciso falar sobre transformação? Todos vocês aqui estão vivenciando as apresentações dos colegas, né? As transformações que as pessoas passaram. É lindo de ver. O pessoal entrando no curso com medo, desconfiando um pouco e vendo agora que funcionou com um, funcionou com o outro, funcionou com o outro. Isso transforma a gente. Na verdade, a gente se transforma todos os dias, a todo momento. Mas quando a gente recebe esse tipo de informação, coloca em prática, realmente é tridimensional, gera uma transformação. Quem diria que eu estar falando aqui com vocês hoje? 3 anos atrás, numa noite assim, mais ou menos, setembro, eu estava lá na minha academia, que quebrou, deitado no chão da sala de ginástica, olhando para cima e chorando e pensando, cara, não tem jeito, o que eu vou fazer? Estou ferrado. E algumas coisas me fizeram realmente dar um salto e seguir na profissão. Uma delas foi realmente encontrar esse curso, foi importante demais para mim. Então eu acho assim, gente, gerem transformação na vida das pessoas, né, que isso vai retornar para vocês muito bom, em coisas muito boas. Pessoas, vocês que passaram por problemas difíceis também, gente que teve problemas aí ao longo da caminhada, nossa jornada, saibam que só passando por alguns tipos de sofrimento que a gente cresce, que a gente evolui. A gente se torna realmente pessoas melhores com base no que a gente viveu. Então, de nada adianta a gente aplicar os gatilhos mentais, de nada adianta a gente estar ligado no marketing se a gente não tiver o nosso coração em paz. Né? O Pedro falou muito bem isso ontem, cara. Admiro muito ele. A minha transformação realmente ela foi grande. Eu penso nisso e trago para vocês para tentar mostrar para vocês que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Como eu falei, sou breve, já estou encerrando, gente. Parabéns para vocês, mesmo, foi um prazer vê-los aqui, estar na jornada com vocês, né? Vê-los se transformando. Meu grupo ali do Aprender Ensinando, Wena, Ali e Juliano, parabéns para vocês, foi um prazer, foi uma honra. Desculpa aí pela demora nas respostas, às vezes eu recebi a mensagem desde de manhã e respondi de noite, a correria era grande. Mas foi incrível ver a transformação de vocês, foi fantástico. Renato, te adotei hoje, né? Mas foi muito bacana te acompanhar também. E, bom, vou mostrar para vocês agora, gente, um segredo. É o meu gatilho mental infalível. É o meu, tá? Espero que vocês tenham o seu também. Ó, anota aí, tá? Gente, faço um parênteses para agradecer a minha esposa que está ali embaixo, a Priscila, que esteve comigo sempre em todos os momentos. Os difíceis demais ela esteve comigo, e os bons também, claro. Né? Nesse processo veio a Helena, que nasceu no passado, no meio do curso, alguns de vocês conheceram ela.
E ela usa o meu caminho, é o que me motiva, é o que me faz fazer compras por impulso. Aí vai das mentais, né? É o gatilho mental, como eu disse para vocês, né? Para mim funciona muito bem. Gente, nada seria possível se não fossem por elas. É por elas que eu faço tudo que eu faço, acordo cedo, dormir tarde. E realmente, para mim é muito mágico estar aqui. Antes de finalizar, eu gostaria de deixar uma frase para vocês, que é o seguinte: façam acontecer. Usem os recursos que vocês aprenderam. Lembrem dos gatilhos mentais, tá? Eu quero ouvir muito falar de vocês, tá? O sucesso está logo ali. Foi uma honra estar aqui hoje. Muito obrigado.